Números, capítulo 25, versos 8 e 9. Ali nós temos uma passagem em que o povo de Israel, depois de passar um período de 40 anos peregrinando no deserto, se depara com praticamente o final da sua jornada. Eles estão prestes a entrar na Terra Prometida, eles estão próximos do Rio Jordão e uma série de coisas ainda precisa se cumprir para que eles possam chegar até o destino final deles. Eles tinham saído lá do Egito como escravos e estavam indo para um lugar, uma terra que emanava leite e mel segundo a promessa de Deus. Mas lá no início, eles começaram a cometer alguns erros, alguns deslizes, algumas desobediências, algumas coisas que expressavam a falta de confiança em Deus. E então, uma viagem que praticamente duraria uns 5 meses, um grupo grande, acabou se estendendo para 40 anos. Eu já falei várias vezes aqui no canal sobre este acréscimo de tempo, mas hoje eu gostaria de dar ênfase no final da jornada, que é quando eles estão acampados ali. O povo já, segundo estudiosos, já tinha aumentado durante esses 40 anos e estima-se que girava entre 2 milhões e 3 milhões de pessoas. Eram muitas pessoas. E enquanto eles estavam ali acampados, um rei chamado Balaque começa a chamar pessoas para fazer um trabalho espiritual contra aquele povo que estava ali. Essa era, assim, resumindo o que o rei estava tentando fazer. E ele chamou um profeta de Deus para tentar amaldiçoar aquele povo. Esse profeta se chamava Balaão. É um profeta famoso porque ele teimou com Deus, não era para ele ir, ele acabou indo falar com este rei. E no meio do caminho, a jumenta em que ele usava para se deslocar, ela acaba empacando e ele começa a surrar a sua jumenta e ela fala com ele. Algo bastante inusitado, um animal falar com um ser humano. E ali acaba ficando muito conhecida essa história porque o animal falou que tinha um anjo ali e aquele anjo não estava se agradando da atitude dele e ia matar ele. Então ele consegue enxergar o anjo e, enfim, uma série de intervenções acontecem e daí o anjo incentiva ele a ir lá mesmo e conversar com o rei. E o rei pede para amaldiçoar 3 vezes aquele povo. E ele abençoa 3 vezes o povo, então o rei fica muito bravo, dispensa o Balaão. E entre esses processos de mandar chamar ele e ele dizer que não ia, depois dizer que ia e de fato ir, esse vai e vem de mensageiros na época, estima-se aí que pode ter durado de 2 a 3 semanas essas conversas, essas tratativas. E o povo estava ali acampado. Então o povo nem imaginava mais um trabalho espiritual. Um trabalho no mundo espiritual estava tentando ser feito contra eles. E Deus os protegeu. E Deus não permitiu que nenhum mal na forma espiritual alcançasse aquele povo. Mas o mal, ele não desiste. E o mal, ele vai sempre buscando brechas para tentar atingir as pessoas que tentam fazer a vontade de Deus. E naquele momento, algumas pessoas que estavam em desacordo com esta atitude de obediência começaram a ser trabalhadas emocionalmente. Então veja, quando o mal não consegue o sucesso de maneira espiritual, ele começa a explorar outras áreas da vida, e então foi para a área emocional. E então os homens, os líderes foram provocados de alguma maneira a se relacionar com mulheres que não eram do seu grupo, que não compartilhavam da mesma fé que eles. E então eles começaram a ir nesses povos ao redor dele durante essas 2, 3 semanas, enquanto toda aquela guerra espiritual estava sendo travada, e eles se distraíram. Se distraíram e cometeram um erro, mais um erro de desobedecer
à vontade de Deus, de não confiar naquilo que Deus tinha pré-estabelecido para eles, que era não se relacionar com pessoas que tinham fé diferente das deles, porque aquilo ia gerar um problema de idolatria. E Deus não se agrada da idolatria. Existem várias formas de idolatria, mas aquela era uma idolatria de adoração explícita a um Deus que não era Deus. E então o povo se contamina com essas práticas e abre uma brecha para o mal entrar. Então toda uma guerra que estava sendo travada lá, estava sendo vencida, acabou não surtindo efeito completo, porque o povo cometeu um erro novamente. A história do povo durante esses 40 anos são de reiterados erros e mais erros, desobediência e mais desobediência, e Deus sempre perdoando, mas as consequências chegando. Então ali, neste verso de Números 25, do 8 ao 9, diz assim, que então a praga entre o povo de Israel cessou, mas, porém, morreram 24.000 pessoas por conta daquela desobediência. Então, você lendo isso parece que é algo alarmante, parece injusto, parece agressivo, parece extremo, mas foi necessário que 24.000 pessoas pagassem com a sua vida por aquele ato de desobediência, para que toda uma nação de, vamos fazer uma média, 2,5 milhões de pessoas não se perdesse. Então ali, alguns líderes conseguiram fazer parar aquela situação de contaminação pelos relacionamentos que não agradam a Deus, e então as coisas começam a se alinhar de novo. Sabe quem eram essas 24.000 pessoas que morreram? Segundo alguns teólogos, eram as últimas pessoas que precisavam morrer para que o povo avançasse, para que o povo pudesse estar na Terra Prometida, porque lá atrás, no início, como eu comentei, eles desobedeceram e tiveram que ficar 40 anos no deserto. Para quê? Para que todas aquelas pessoas que desobedeceram fossem mortas, que elas não estivessem mais presentes entre o grupo principal e que os seus descendentes então pudessem acessar aquela bênção que Deus tinha preparado para eles. Então, aqui eu lembro de mais um verso que é Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Então, aqueles que estavam andando segundo o propósito de Deus foram abençoados ainda por aquela limpa final que precisava ser feita, porque a partir dali o povo então pôde avançar para o seu destino final. A minha pergunta para você hoje é: aonde você tem errado? Você tem aprendido com os seus erros? Você tem observado aqueles erros que são recorrentes? Tem um ditado que diz assim: errar é humano, mas repetir o erro é burrice. Será que você tem repetido os erros e tem deixado de acessar bênçãos e promessas que estão aguardando você? Esse é o meu desafio para você essa semana, para que você pense sobre isso, para que você avalie quais são os erros que você não pode mais repetir. Porque se você fizer isso, você mesmo estará afastando a bênção que já está preparada para você. E às vezes você está tão perto, você já andou tanto, falta só mais um pouquinho, mas você não consegue. Por quê? Porque você ainda não tomou a decisão que Deus espera que você tome. Esse então é o meu desejo para você nessa semana. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e nós nos encontramos na semana que vem aqui no canal Sales Pereira, O que Falta Ser Dito.